Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para a sua saudação. Muito bom dia. Bom dia a todos, minhas senhoras, meus senhores. Um privilégio, uma honra, um prazer, enfim, me reunir com todos nesta manhã, prestar uma saudação e um agradecimento à Sua Excelência, o Dr. Aurélio Veiga Rios, que é subprocurador da República nesta área de direitos humanos, o Dr. Mário Luiz Bonsalha, um estimado colega de Ministério Público Federal de décadas, não é? A dona da casa, a doutora Maria Cristiana, que nos recebe de novo aqui, o Ministério Público Estadual, e eu sou muito grato por toda a ajuda que o Ministério Público Federal nos empresta, em especial a você, doutora Maria Cristiana. Saudar rapidamente um parceiro do Ministério Público, me perdoem. Eu estou numa fase aqui do término de mandato que, quando eu pego a palavra, eu fico 2 horas falando, assim, tudo discurso a lá Fidel Castro. Eu estou mais... Então, chega de manhã, está faltando a voz, mas daqui a pouco eu esquento, eu fico aqui até à tarde. Um velho parceiro do Ministério Público também, o doutor Renato Sérgio Lima, vice-presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é possível discutir o tema da segurança pública olhando só para o Estado e suas entranhas, é preciso abrir os olhos para a comunidade científica, mas também para a sociedade civil, daí que essas organizações da sociedade civil nos dão vitalidade no enfrentamento de um tema como esse. Saudar também um outro colaborador do Ministério Público do Estado de São Paulo, o Instituto Sou da Paz, na pessoa do Ivan Marques. Ainda esta semana renovamos lá, ou na semana passada, Ivan, renovamos lá uma parceria, não é? Por mais 2 anos do nosso Ministério Público com o Instituto Sou da Paz. O Instituto tem nos auxiliado nas pesquisas de dados estatísticos e na análise de resultados estatísticos. Fizemos a última campanha, que foi sobre o DNA das armas, não é? A necessidade do Estado brasileiro rever procedimentos para o comércio, a circulação de armas de fogo, e o Instituto Sou da Paz fez um trabalho absolutamente primoroso, como todos que realiza. E o professor de todos nós, o professor Sérgio Adorno, que vem há décadas se dedicando a esse estudo com a isenção típica dos cientistas, não é? Sem o que os operadores do direito, nós todos, não seríamos capazes sequer de alcançar qualquer evolução na aplicação das leis. Eu peço licença para prestar uma homenagem àqueles que fazem o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, seus promotores, suas promotoras, procuradores de justiça, na pessoa do Valério, Eduardo Ferreira Valério, da Cláudia Leitão, minha querida amiga Cláudia Leitão, Luciana Frugelli, Antônio Benedito Pinto Júnior, que está atuando nessa área do controle externo da atividade policial, a Beatriz Helena Budim Fonseca, minha querida Beatriz Helena, que atua na área dos direitos humanos. Saudar a Fernanda Douti, que desenvolve o trabalho de promotoria comunitária aqui em São Paulo, que começou lá no Jardim Ângela, diga-se de passagem, com um resultado espetacular, ainda nos anos 90, e que nós estamos levando para outras regiões e para outras cidades. A Maricelma Rita Meleiro, não é? Que é assessora no Centro de Apoio, cuidando na área de direitos humanos, núcleo de políticas públicas, mas também na área de idosos. Tem um trabalho importantíssimo nesse campo, referência para todos nós. Sei que mais adiante estará aqui o Arthur Pinto Filho, debatendo com os senhores e com as senhoras, e quero prestar também uma homenagem a um grande amigo, Antônio Alberto Machado, promotor de justiça de Ribeirão Preto, nosso professor, eterno promotor de justiça, não é? E com essas saudações, eu peço licença apenas para fazer uma provocação, professor, antes de essa mesa ser desconstituída. Eu sou Procurador-Geral de Justiça. Há quase 4 anos, completa agora, dia 11 de abril, e me despeço da Procuradoria-Geral. Então, fica o meu agradecimento a todos que auxiliaram o Ministério Público do Estado de São Paulo neste período em que eu estive lá e que estou na Procuradoria-Geral. E, na despedida, me permita debater rapidamente, ou provocar rapidamente uma reflexão. No campo do tema da segurança pública, da polícia democrática, do direito à segurança, é preciso não perder de vista, na minha concepção, de que nós estamos em face de uma expressão, segurança pública, cujo conteúdo é de difícil precisão. É mais uma dessas expressões que o direito nos apresenta, quase que um conceito jurídico indeterminado,
e que cada um pode ficar à vontade para dar a ele, atribuir a ele o sentido que quiser. Segurança pública pode ser para alguns mais tendentes a uma radicalização conservadora, como o direito de o Estado promover algo, não é? Há outros que a segurança pública é o direito de viver individualmente, pacificamente, com plena liberdade, e para outros é a vida em comunhão com respeito a limites ou contenção de abusos. O fato é que segurança pública, conquanto não possamos precisar e carimbar o seu conteúdo, todos nós sabemos sentir, sobretudo, a sua ausência, não é? É possível facilmente perceber a ausência de um padrão que nos garanta viver em paz e viver em sociedade. O doutor Aurélio fez referência à necessidade da tolerância, dizia ele que nós estamos lançando agora a segunda etapa de uma campanha em favor da tolerância, cujo lema é quem se dá bem com gente, se dá bem na vida. Esse é o slogan do Ministério Público, viver bem, e quem se dá bem com gente, se dá bem na vida. A nossa música foi composta pelo filho do Jair Rodrigues e doou para o nosso Ministério Público de São Paulo, é muito bonitinha, diz mais ou menos isso, né? Se liga na verdade desta fita, quem se dá bem com gente, se dá bem na vida. Tolerância é viver livre de preconceito. Tolerância é aceitar o outro do seu jeito. E por aí vai. Há este problema também na perspectiva meramente individual, do sujeito e do homem, né? Apreender valores, também humanísticos, que faça com que tenha respeito pelo próximo. Mas segurança pública é, na perspectiva do agente do Estado, promotor de justiça, procurador da República, enfim, um serviço público. É um serviço público. Prestação de um serviço público é exemplo do que é saúde, do que é segurança, do que é educação. Precisamos ter a noção também de que estamos em face de um serviço a ser prestado pelo Estado. E serviço público, convenhamos, não é algo que o Estado brasileiro seja capaz de prestar com muita eficiência. Com todo o respeito, e com todo o respeito que tenho, sobretudo para os prestadores do serviço, a minha crítica se dirige ao Estado e não aos homens, por favor. Não estou me referindo aqui aos policiais civis, militares, promotores, juízes, não se trata disso. Estou me referindo à incapacidade que o Estado brasileiro tem revelado de gerir o tema, todos os grandes temas que motivam a prestação de serviços públicos. É o que se passa, por exemplo, com a educação no Brasil, é o que se passa com a saúde no Brasil, e não é diferente no campo da segurança pública. Talvez por uma questão até principiológica ou de premissa, o Estado não discute o tema, ele não se atualiza. Nós concebemos uma ideia de segurança pública, muito provavelmente na década de 50, na década de 60, e não nos demos conta, neste campo, de que o país, em boa hora, já se redemocratizou. Não vivemos mais em outro período, senão num período em que o dever primário do Estado é assegurar a liberdade. É o efetivo respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, compreender o sentido da própria razão do Estado, razão de ser do Estado, vertido unicamente ao asseguramento da dignidade da pessoa humana, da insustentável, né, convivência com qualquer forma de discriminação, ou que um Estado leniente na busca pela igualdade, pelo rompimento das desigualdades, sobretudo materiais. O Estado brasileiro, quando acenava decisivamente com o liberalismo, imaginava que segurança pública fosse um tema que talvez pudesse permitir a exploração do capital. Não é? Então, nós temos aí comércio de armas de fogo, comércio de drogas, as empresas de segurança, segurança privada, pode-se ganhar dinheiro com isso. A ordem econômica é livre de tal modo que essa é uma atividade que pode ser explorada pelo capital. Quando o Estado brasileiro acena por um caminho um pouco mais social, nós descobrimos que não há investimento neste campo, porque aí a elevação da condição pessoal é tão somente para acesso ao mercado de consumo. Infelizmente. Então, o Brasil, ao longo deste período, nessas últimas décadas, eu estou aqui só revelando uma apreensão pessoal, ainda que não tenha conteúdo científico, ou aposta na ideia de acesso e de emancipação do homem, porque o insere no mercado de consumo, não é? Ou simplesmente o exclui
inclusive do mercado de consumo, que é ainda mais odioso, mas não discute segurança pública. A ideia de um sistema único de segurança pública, por exemplo, é exemplo do que se passou com a assistência social, com a educação, com a própria saúde, não é? Lá na Constituição de 88, é um tema que já não volta a ser debatido. É muito mais fácil no Brasil motivarmos as pessoas para tendências a reformas legislativas e, às vezes, até de reforma constitucional, como eu acabei de falar, do que a revisão de procedimentos, de formação, por exemplo, dos profissionais que se dedicam a este tema. Serviço público, convenhamos, não é algo que o Estado brasileiro seja capaz de prestar com eficiência, conquanto seja o seu principal papel. Esta é a provocação, esse é o meu recado. Não é? O Estado brasileiro precisa urgentemente discutir a sua capacidade de prestação de serviço público em temas essenciais, e segurança pública é o principal deles, muito embora não seja ele, a segurança pública, a razão de ser ou de existência do Estado. Meus amigos, meus colegas, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho e sucesso pleno. Obrigado.